Será que você é uma pessoa verdadeiramente inteligente? Eu passei anos observando um padrão comum. Sempre que eu estava perto de alguém genuinamente inteligente, e aqui eu não estou falando inteligente no sentido de ter um mero diploma. Não. Eu estou falando inteligente de verdade. Eu notava sempre a mesma coisa. E o mais curioso nisso, essa mesma coisa já tinha sido dita por Jesus há 2000 anos, com uma frase que a gente costuma ler rápido demais e não perceber o tamanho do que está escrito ali. Hoje eu quero abrir essa frase com calma, porque ela não é sobre ser ingênuo, ela é sobre o motivo pelo qual tanta gente inteligente para de crescer e também como evitar isso. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar 3 perguntas práticas que você pode fazer a si mesmo para saber se você está numa fase de crescimento ou numa fase de estagnação disfarçada de segurança. Eu sou Diego Faustini e seja bem-vindo a esse humilde canal. E antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer, tá certo? Então, bora bater um papo? Eu notei um ponto em comum entre as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais confiantes e mais realizadas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Muita gente passa a vida inteira tentando provar que sabe alguma coisa, sabe? Isso vira uma espécie de motor da vida. Cada conversa é uma chance de demonstrar que é competente. Quando comete erros, é uma ameaça. Então, cada eu não sei, para essas pessoas é visto como fraqueza. Mas as pessoas que eu observei, as que realmente entregam resultado, que crescem ano após ano, elas fazem exatamente o contrário disso. Elas não têm vergonha de aprender. Elas não têm vergonha de admitir aquilo que elas não sabem. Elas perguntam, elas observam, elas estudam. Elas são extremamente pessoas curiosas. E o motivo disso não é força de vontade, nem a personalidade delas. Não é. É uma convicção interior. Elas sabem no fundo que o valor delas não está em saber mais do que os outros, nem em ser melhor do que o seu próximo. Ouça isso com calma, porque essa frase ela desarma um monte de ansiedade. Um erro, um resultado ruim, uma resposta errada não define quem você é. Não define quem você é. Pense em quanto tempo e energia mental se gasta todos os dias tentando não se parecer o mais fraco da sala, o mais ignorante numa reunião de negócios, o que não devia estar perguntando aquilo. Essa energia, quando ela é liberada, vira espaço para aprender. Você está entrando no campo aí das prioridades e é assim que vem a maturidade. E talvez seja exatamente por isso que Jesus disse algo que, se for lido rápido, parece apenas uma frase bonitinha para crianças em cartaz de escola dominical, mas que, se olhada com atenção devida, é uma das afirmações mais radicais sobre maturidade que já foram ditas na história da humanidade. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, os discípulos chegam para Jesus com uma pergunta de status. Quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta sobre hierarquia, sobre quem sabe mais, quem está mais perto de ter o poder. E Jesus faz algo
que é inesperado. Ele chama uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Repara na estrutura da resposta de Jesus. Eles perguntam: quem é o maior? É uma pergunta de comparação, de hierarquia intelectual, digamos assim, e espiritual também. E Jesus responde com uma condição de entrada e não de hierarquia. Ele muda completamente o critério. Porque uma criança simples, criança não tem vergonha de perguntar o porquê. Se preciso for 50 vezes seguida, perdão. A criança ela não finge que entendeu só para tentar demonstrar, tentar parecer ser mais inteligente na frente dos adultos. A criança ela está ocupada demais descobrindo como o mundo funciona, para perder tempo protegendo a sua própria imagem. Esse não é um elogio à ingenuidade. Jesus não está dizendo: olha, sejam bobos diante do mundo. Ou então, não pensem. Não é isso. Em outros lugares, ele pode exatamente falar até o oposto. Pede discernimento, pede que amemos a Deus com todo o nosso entendimento, como está lá em Marcos 12:30. Ele pede prudência, igual a de uma serpente, em Mateus 10:16. O que Jesus está apontando aqui é a postura de coração diante do conhecimento. Dependência, humildade, ausência da necessidade de querer parecer autossuficiente diante dos homens. E isso conecta direto com algo que Provérbios já tinha dito séculos antes. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Note a ordem. O temor do Senhor. Reconhecer que Deus é todo-poderoso e que Ele é um Deus que sabe mais do que eu, diante de quem minha autossuficiência não sustenta nada, é o começo e não o fim. É o começo do conhecimento. A criança que entra no reino dos céus é a que já sabe, instintivamente, que não sabe tudo. E que não tem problema nenhum com isso. Não tem problema assumir que não sabe. Se essa é a postura natural de uma criança, o que acontece pelo caminho? Porque tantos adultos perdem exatamente essa característica. Crianças não estão preocupadas em parecer inteligentes. Elas estão ocupadas demais descobrindo as coisas em sua volta, como tudo funciona. E talvez seja esta característica especificamente que muitos adultos perdem: a troca da curiosidade por necessidade de proteção da autoimagem. Isso acontece de forma silenciosa. Ninguém acorda do dia para a noite e decide: vou parar de fazer perguntas. Não. Não é assim que acontece. Primeiro, você erra algo em público e sente vergonha daquilo. Em segundo, alguém reage mal ao seu "eu não sei". Terceiro, o seu cérebro ele registra perguntar dói. Então, admitir ignorância publicamente custa caro socialmente. Em quarto, da próxima vez, você finge que entendeu tudo. Em quinto e último lugar, repete isso 10, 20 anos e vira a sua personalidade. Eu sou uma pessoa segura, que sabe o que fala, quando na verdade você não entendeu nada.
Só que essa segurança é uma jaula e o preço dela é medido em 3 comportamentos quase que invisíveis para quem os pratica. Evitam perguntar porque perguntar vai expor uma lacuna. Evitam tentar porque tentar algo novo tem um alto risco de erro visível e ninguém quer ser chacota publicamente. Evitam se expor àquilo que é novo, porque o novo é, por definição, um território onde ainda não são os que sabem. Não. E sem perceber, pouco a pouco, essas pessoas param de crescer. Não porque faltou capacidade para elas, mas porque faltou permissão interna para admitir não saber por um único instante. Aqui entra algo que já é familiar para quem estuda um pouco de epistemologia cristã. O problema nunca foi a falta de informação disponível. Não. O problema é a postura do coração que trata o saber, o conhecimento como fonte de identidade e valor próprio, em vez de tratar a Deus e a realidade de como Ele criou as coisas como sendo a fonte da verdade que estamos sempre, humildemente, aprendendo a conhecer de forma melhor. Quando o conhecimento vira ídolo de autoimagem, ele para de crescer, porque proteger o ídolo importa mais do que buscar a verdade. Mas e aí? Como sair dessa jaula, dessa prisão? Não é sobre ter mais coragem, no sentido genérico. É sobre reposicionar de onde vem o seu valor. Primeiro, separe a identidade do desempenho. Um erro, eu não sei responder isso. Um resultado ruim não é uma sentença sobre quem você é. É um dado apenas sobre o momento presente. A pessoa mais madura da sala normalmente não é a que sabe mais coisas. É a que consegue dizer, eu não sei, mas eu vou descobrir, eu vou aprender. Sem que isso abale 1 milímetro sequer da segurança dela. E segundo, pratique a pergunta antes de praticar a resposta. Se você lidera uma equipe, ensina uma turma, ou grava conteúdo, dá aula, seja do que for, a tentação é sempre chegar com respostas prontas para parecer-se preparado demais. Mas as pessoas mais respeitadas que eu conheço são as que fazem a melhor pergunta na hora certa. E não as que têm a resposta mais rápida. E terceiro, volte a ser estudante. De propósito. Coloque-se de tempos em tempos numa posição onde você é claramente o mais inexperiente, da sala. Um curso novo, uma habilidade nova, se exponha a uma área que você ainda não estudou a fundo. Isso recalibra o seu ego e devolve o gosto para o aprender. Aquele gosto que a criança tem, por padrão. Isso tem uma base ainda mais profunda. Se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, então a disciplina espiritual mais prática que existe para continuar aprendendo a vida inteira é a humildade diante de Deus. Quem já admitiu diante de Deus que não sabe de tudo e que depende inteiramente dele, tem muito menos a perder ao admitir isso diante de qualquer outra pessoa. Então, voltando para onde começamos, o ponto em comum das pessoas mais inteligentes, confiantes e realizadas que eu já conheci na vida não é o tanto que elas já sabem, é a coragem tranquila de admitir o que
não sabem, sem que isso ameace quem elas já são. E Jesus já tinha dito isso, com outras palavras, 2000 anos atrás. Para entrar no reino dos céus, é preciso se tornar como criança. Não ingênuo, não raso, mas livre da necessidade de parecer autossuficiente. E antes de encerrarmos esse bate-papo gostoso, como eu havia prometido, aqui estão as 3 perguntas para você levar para a vida. A primeira: existe alguma pergunta que eu evito fazer porque eu tenho medo de parecer que não sei? A segunda pergunta: qual foi a última vez que eu me coloquei de propósito na posição de iniciante de alguma coisa? Essa é interessante também, hein? E a terceira pergunta: quando eu erro, eu trato isso como um dado sobre o momento ou como uma sentença sobre, de fato, quem eu sou? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários qual dessas 3 perguntas mexeu mais com você. Ah, e se você quer continuar batendo esse papo gostoso sobre fé cristã, sobre a vida, negócios e criação de conteúdo, eu peço a você, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Quem sabe alguém também não é abençoado. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe.